Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Lucas e bora ficar até o final do vídeo porque eu vou ensinar você a fazer um bolo gigante e sem brincadeira, é um dos maiores bolos que eu já fiz. Esse bolo, gente, está sendo feito na forma 40 por 30 e ele ficou com 11 centímetros de altura. Ele é um bolo que vai render aí em torno de 80 fatias. Sim, gente, é um bolo bem grande mesmo, rende bastante. Então tem algumas pessoas que podem falar que esse bolo dá para 80 pessoas. Porém, vai muito de região para região, do tamanho que corta, mas esse bolo rende 80 fatias, então é um bolo gigante. Aí, gente, eu venho espalhando chantilly e eu tô trabalhando com chantilly puro, não é chantininho, não é chantilly. Eu trabalho tanto com chantilly, tanto com chantilly, depende do dia. Tem dia que tá mais quente, eu faço chantilly. Enquanto tá mais de boa, eu faço o chantilly puro, que não tem problema nenhum, não. Aí, gente, eu tô utilizando o chantilly da marca Amélia, porém vocês podem utilizar Norcal, Flashman, Lala, a marca que vocês preferirem, pode usar. Aí eu fiz uma camada mais grossinha em cima e vocês vão fazer uma camada mais fina na lateral, como vocês podem reparar que eu vou fazer daqui a pouco. Aí para mim fazer essa tonalidade desse chantilly, eu coloquei umas gotinhas de marrom, coloquei umas 2 gotinhas de marrom. E coloquei também um pouco de corante Bordeaux Dark Color, porém coloquei bem pouquinho corante Bordeaux Dark Color e bem pouco marrom. Coloquei uma proporção bem pequena porque eu queria um rosa bem clarinho. Porém, se você quiser um rosa um pouco mais escuro, pode também. Aí, gente, muitos de vocês vão me perguntar, Lucas, mas para que a gente vai utilizar o corante marrom? O corante marrom ele é muito legal você ter para poder, quando você quiser fazer um tom mais fechado. Porque às vezes você quer fazer uma tonalidade, mas é uma tonalidade mais fechada. Então, para não ficar aquela cor muito vibrante, por exemplo, ficar muito pink, ou você quer fazer, por exemplo, para não ficar aquele amarelão, aquele laranjão, é muito legal você utilizar um pouquinho de corante marrom, porque ele vai dar essa fechada. É muito legal para fazer quando tem bolo retrô, essas coisas assim, fica bem legal. Aí, gente, vocês podem reparar que eu vou passando a espátula para nivelar em cima aí do bolo. E em cima eu fiz uma camada mais grossa, porque aí já seria a camada final. Porém, nas laterais eu fiz uma camada mais fina, porque depois eu vou vir com acabamento de bico. Então, vocês podem ir reparando que eu pego um pouco de chantilly na minha espátula e só venho aplicando aí na lateral do bolo. É uma camada bem fina mesmo, só para segurar os farelinhos do bolo. É muito importante a gente fazer isso para não ficar soltando farelinho e tudo mais, para o bolo ficar mais certinho. Aí, gente, agora eu estava esquecendo de falar para vocês e vou falar a respeito de algo que é muito importante. Para fazer esse bolo de 40 por 30, eu utilizei 2 receitas daquela de 3 quilos que tem no canal, que é a receita de 6 ovos. Porém, eu sei que a batedeira de vocês às vezes pode não caber, porque a minha também não cabe, a minha é uma planetária normal, daquelas de 4 litros, e acaba que não cabe tudo isso de massa. Então agora vai o pulo do gato aí para você que quer fazer um bolo gigante desse, porém não tem batedeira, para poder fazer um bolo desse tamanho. Então o que você vai fazer? Você vai bater metade da massa na batedeira, um bolo como se fosse para fazer um bolo de 3 quilos aí, a massa de 3 quilos que tem no canal, de 6 ovos. Aí você bateu. Aí você vai reservar em outra vasilha, porém não vai adicionar o fermento. É muito importante isso, senão sua massa vai dar errado. Aí você bate de novo a outra amassada e depois só mistura e adiciona o fermento no final com a essência de baunilha e dá tudo certo. Então eu fiz dessa forma, eu bati metade da massa e depois mais metade, porque é muita massa mesmo, gente. Aí o recheio, agora vamos falar a respeito do recheio. Tanto o recheio de mousse de leite ninho quanto de mousse de chocolate já tem no canal. A camada de cima de mousse de leite ninho já tem receita no canal, é super prático. É só 3 ingredientes e vale muito a pena você fazer. E o mousse de chocolate também já tem. Aí o mousse de chocolate, gente, eu gosto de fazer com chocolate meio amargo, porque eu acho que fica mais saboroso. Fica com mais sabor de cacau. Porém, se vocês preferirem, vocês podem fazer com chocolate ao leite, com chocolate blend. Então, o que você achar melhor dá para você trabalhar aí sem problema nenhum.
Aí vocês podem reparar que é uma camada bem fininha de chantilly mesmo. Vocês podem reparar que está até aparecendo o bolo, mas é completamente normal. A gente só está fazendo isso para deixar o nosso bolo nivelado, arrumar se às vezes tiver alguma imperfeição, meio tortinho, além de deixar o bolo retinho para poder segurar o farelinho. A minha massa, se você faz ela tudo certinho, do jeito que eu ensino, desenforma tudo certo, ela dificilmente vai ficar esfarelando a lateral. Porém, às vezes se você faz uma massa e às vezes ficou um pouco errado, ou às vezes é normal também ter algumas massas que esfarela mais, aí você passa a espátula para poder grudar os farelinhos nessa camada de chantilly para quando você for passar o bico, não ter perigo. E para esse tipo de trabalho que eu vou fazer nesse bolo, que vai ser um bolo todo em cesta, que é um bolo super bonito, é muito importante você fazer essa pré-camada, porque se você vir direto fazendo a cesta, sem cobrir com um chantilly, não vai grudar a cesta e vai começar a cair. Inclusive, comenta aí, você já fez algum bolo que era de cesta, de roseta, sem fazer a pré-camada e depois caiu? Comenta aí que eu quero saber. Isso pode ser um dos motivos. Aí, gente, agora vamos falar do valor que o pessoal sempre me pergunta, principalmente por ser um bolo bem grandão. Esse bolo, gente, eu vendi ele no valor de R$240. Ele é um bolo que eu vendo por tamanho, eu não vendo por quilo para o pessoal que sempre me pergunta, mas ele é um bolo que dá de 6 quilos a 8 quilos. Como assim, Lucas? Por que tem uma variação de 2 quilos? Já que é um bolo muito grande, a variação é bem grande também. Então, se for um recheio de mousse igual isso, vai dar uns 6, 6.500. E se for, por exemplo, um brigadeiro, que é um recheio muito mais pesado, vai dar até quase 8 quilos aí. Então, vai depender muito. Aí, gente, agora eu venho passando um pincel de silicone. E é bem facinho mesmo. Inclusive, se você não tem pincel de silicone, você pode pegar uma faquinha daquelas normal mesmo e passar em cima para fazer uns cisquinhos. O garfo, o que você quiser pode utilizar em cima, vai da criatividade de vocês. Aí, gente, eu não sei o que acontece, que quando eu faço o bolo, quando eu vou gravar, não fica realmente a cor que tava. Então aí a cor tá meio apagada, mas vou até colocar uma foto para vocês verem como que ficou o resultado final desse bolo. Ficou super bonito. Então, gente, olhem para vocês verem que cor bonita que ficou. Então acaba que eu não sei o que acontece, que quando eu coloco para gravar não fica a cor que realmente tá. Aí, gente, agora eu adiantei um pouco o vídeo, não sou The Flash, não tô correndo, só tô apenas colocando as letrinhas aí no bolo. Porém, eu acabei adiantando o vídeo para ficar um vídeo mais rápido, para não demorar para vocês. Mesmo assim, tá um vídeo longo, e já que colocar as letrinhas é algo mais simples, que não tem dificuldade, acabou que eu nem mostrei para vocês aí mais devagar. Mas é só fazer as letrinhas de chocolate nas forminhas. Eu faço naquela forminha da BWB. Porém, você pode escrever também no bolo do jeito que você achar melhor, sem problema nenhum, que fica super legal. Aí, gente, agora vamos voltar aí fazendo a nossa decoração. A nossa decoração, gente, a gente vai fazer com um bico serra. E se eu não me engano, esse é o bico 1A, gente. Eu até enrolei aqui porque eu fui confirmar ali. Mas é um bico 1A da Wilton. Não, gente, 1A da Mago. É o bico 1A da Mago. E você pode utilizar outro bico serra se você preferir. Ou você pode até utilizar um bico pitanga também, que dá super certo. A única diferença é que eu gosto desse bico serra porque ele é um bico, vamos dizer, largo, porém fica uma camada mais fina de chantilly. E dependendo do bico que você utiliza, acaba que fica muito grosso. Então eu gosto de utilizar esse bico pelo fato dele ser um bico um pouco mais comprido, porém mais fininho. Aí, gente, agora vamos falar sobre a cesta. Vocês reparem que eu subo ali com o bico e depois eu venho intercalando. Então vocês podem reparar que primeiro eu faço 2, depois eu subo novamente. Aí, se vocês, quando vocês estiverem fazendo, vai acabar que vai sobrar 3 vãozinhos. Aí você encaixa o bico dentro desse vãozinho e puxa para o outro lado. Não sei se eu estou explicando muito bem, mas eu acho que deu para vocês entenderem. E eu sei que é um vídeo que pode acabar ficando muito longo. E esse bolo realmente não foi um bolo tão rápido de eu decorar. Eu acho que eu levei uns 25, 30 minutos. Então, para não ficar todo esse tempo de vídeo,
Agora eu vou fazer um pequeno corte no vídeo e depois vocês já vão ver o bolo todo finalizado. Mas eu só vou repetir aqui para ver se vocês entenderam. Ó, reparem que eu subo o bico e vai sobrar os vãozinhos ali. Aí eu entro dentro do vãozinho e vou puxando para o outro lado. Então é isso, é bem facinho de fazer mesmo. Não tem dificuldade, é um trabalho fácil de fazer. A única coisa que vocês têm que tomar cuidado é na tensão. Se você às vezes acaba fazendo errado, às vezes pode fazer, quando você entrar o bico, colocar numa posição errada e tudo mais, não vai ficar legal. Então é muito importante. Ele é fácil de fazer, porém precisa de atenção. Então agora eu vou fazer o pequeno corte, como eu falei para vocês. E agora eu vou voltar aqui fazendo a finalização em cima. Eu tô com um bico, esse bico, gente, é o bico 4B da Mago, porém vocês podem utilizar qualquer bico pitanga que dá para fazer esse tipo de trabalho. Aí acabou que deu uma estouradinha ali, então eu vou retirar sem problema nenhum, mas no fim das contas dá tudo certo. Aí, gente, como eu falei, é o 4B da Mago, e eu só peguei esse chantilly que eu utilizei embaixo e só adicionei um pouco mais de rosa e um pouco mais de marrom. Então vocês podem reparar que está um rosa com uma tonalidade um pouco mais escura. Porém também não quis fazer muito escuro não, porque para não ter perigo de amargar e tudo mais, já que era um bolo para bastantes pessoas, e ela falou que preferia uma tonalidade um pouco mais clara. Aí vocês vão vendo que esse movimento que eu estou fazendo é bem fácil de fazer. O torcidinho, como alguns conhecem, é bem facinho de fazer. Você apenas sai rodando em sentido horário e sentido anti-horário. Fica super legal e fica super bonito. E é bem facinho de fazer. Às vezes, se você está iniciando, for a primeira vez, vai fazendo um por vez com bastante calma que é para você pegar a prática. Mas depois que você tem a prática, vocês podem reparar que eu vou direto, eu nem paro, vai rapidinho mesmo. Agora a voz quase nem saiu, mas eu peço que vocês considerem aí. Aí, gente, enquanto eu vou terminando aí, já vou pedindo para você, por favor, se você não é inscrito, tá gostando do vídeo, tá assistindo até agora, bora deixar o like, se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer. Assina o sininho de notificações, porque assim, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber. E bora compartilhar, se inscrever, deixar o like. Inclusive, qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder. E também deixa de qual cidade que você é, que eu quero saber. Aí agora eu venho só fazendo as pitanguinhas embaixo. Inclusive eu vou falar um pouco a respeito da pitanga. Ela é um trabalho bem fácil de fazer, porém você tem que ter um cuidado que eu vejo que às vezes as pessoas cometem. Quando você vai fazer a pitanga, um erro que o pessoal sempre comete é que você aperta ele e continua puxando, mesmo quanto você está puxando, você ainda continua apertando. Então fica aquela pitanga muito pontuda. Então o que é que você faz? Você pressiona, para de pressionar para depois puxar, combinado? Aí, gente, vocês vão reparando que é bem facinho de fazer mesmo. E agora, esse arroba que vocês estão vendo aqui embaixo, @deliciasdolucas.bolos, é meu Instagram. Se você quiser dar uma olhadinha, bora dar uma conferida, porque lá tem outros modelos de bolo. E ele é um perfil específico para confeitaria, para bolo. Então tem bastante tipo de decoração. Quando chega perto da Páscoa, eu posto coisa de Páscoa. Então bora dar uma acompanhada lá, porque tá muito top mesmo. Gente, eu vou fazer um pequeno corte também aqui nas pitanguinhas, só para não ficar muito grande. Mas vocês podem ver que é bem simples mesmo e está ficando bem bonito. E agora, já finalizado aí, agora eu vou ensinar vocês a fazerem a rosa na bailarina. Esse trabalho de bico é um pouquinho mais complicadinho, mas depois que você aprende, você pega o jeito. Vocês repararam que primeiro eu contornei e reparem que minha mão está parada, o que gira realmente a bailarina. Então você primeiro vai dar uma voltinha, depois dá mais uma em cima para fazer o miolinho. E depois é só você subindo como se fosse um arco, aí subindo e descendo para fazer as folhinhas. Não, as pétalas, quer dizer. Eu sei que é um pouco complicado explicar assim,
e inclusive acabou que não gravou muito bem. Porém, se vocês quiserem dar uma olhadinha, é só você entrar no perfil do meu canal do YouTube e depois clica num lugar lá em vídeos mais antigos. Tem um lugar lá em cima escrito ordenar por. Aí você clica em vídeos mais antigos e procura um vídeo de Roseta, que foi um dos primeiros que eu postei no canal e está explicando mais certinho para vocês poderem ver. Aí, gente, agora eu tô com o bico 366 da Wilton. Ele é um bico muito bom para fazer folhinha, porém você pode utilizar outro bico folha se você preferir. Aí vocês vão reparando que eu apenas pressiono e puxo. Então, realmente um trabalho igual de pitanga, é bem facinho de fazer. Aí, gente, o corante que eu estou utilizando não é corante verde. Porém, o que eu fiz para chegar nessa tonalidade verde? O meu corante verde acabou. Então, eu misturei corante azul. O azul, se eu não me engano, que eu misturei era azul royal. E o outro era amarelo gema. Então, azul com amarelo dá verde. Por isso que é muito legal a gente saber misturar as cores, tudo certinho. Porque aí, às vezes, se você não tem um corante, você consegue chegar na cor mesmo sem ter o corante. Então, gente, eu coloquei as pérolas também e o bolo foi praticamente isso. Agora eu vou mostrar mais de pertinho para vocês verem o resultado final. Então, gente, essa aula foi uma aulona ensinando um bolão gigante. Então, bora compartilhar, deixar o like e se inscrever para ajudar o canal a crescer e chegar em 30 mil. Então, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau!